Gente, então eu quero continuar nossa série em Apocalipse. Hoje, se Deus permitir, eu vou acabar o capítulo 21. Quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 em diante. Vou ler do 9 ao 27. Se puder trazer, traz um pouco d'água para mim, por favor. Eu vou falar bastante. Meu banquinho de coach. Banca de coach, na pregação não é coach não, gente. Calma aí. Aí não. Aí não. Vou esperar a água chegar, que eu estou com a garganta seca. Então vamos lá, gente. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 ao 27. Diz assim, versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas, 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, versículo 13. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com a safira, o terceiro com o calcedônio, o quarto com a esmeralda, o quinto com o sardônio, o sexto com o sárdio, o sétimo com o crisólito, o oitavo com o berilo, o nono com o topázio, o 10º com o crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem para ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Bastante versículo, né? Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Muitos detalhes aqui a gente vai percebendo, né? E o capítulo 21, né? A gente começa a perceber, começa a enxergar, olhando para todo o livro de Apocalipse, tudo aquilo que a gente já estudou até agora, mais uma vez é uma comparação da verdadeira igreja com a falsa igreja. Da igreja de Cristo com a Babilônia. Da igreja de Cristo com a grande meretriz. Mais uma vez a gente consegue identificar aqui João escrevendo isso, que ele está vendo, trazendo essa comparação.
né? No capítulo 17, a gente viu como é que foi a ruína da falsa igreja, a ruína da grande meretriz, a ruína da grande Babilônia. Mas agora aqui, no capítulo 21, a partir do versículo 9, a gente vê a beleza da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, o resplendor da Nova Jerusalém, né? Olhando aqui as comparações, a Nova Jerusalém é uma cidade que desce do céu, mas também é uma noiva adornada que desce do céu. Então, tanto a comparação aqui, simbolicamente, tanto é uma cidade, como também são as pessoas, a noiva, de fato, né? A gente vai perceber isso na Bíblia de várias formas, né? Essa questão da interpretação do que significa a noiva. A gente já viu isso, o que significa a igreja. A gente já viu isso, a igreja sendo comparada a um templo, não é isso? Mas também sendo comparada a uma lavoura, mas também sendo comparada a um corpo. Então a gente consegue entender que simbolicamente João está vendo uma cidade, mas ele está vendo uma noiva adornada descendo, vindo diretamente do céu, diretamente de Deus para a terra. E aí a gente vai ver e vai caminhar naquilo que a gente já leu, no esplendor da glória da noiva, dessa nova cidade que desce do céu, a noiva do Cordeiro. Voltando para o versículo 9, a gente vai ver, né, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a esposa do Cordeiro. Então, exatamente aquilo que eu falei, né? Ele traz, ela vai mostrar, e vai mostrar como ela está, como está o esplendor da glória dela agora, que ela, né, está descendo do céu, vindo de Deus para a terra. Versículo 10 diz: ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Perceberam que no versículo 10 fala que é a cidade santa, não é? E aí no versículo 9 falou que é a esposa do Cordeiro. Por isso que eu trouxe aquela explicação de que tanto Deus pode falar que a igreja dele é uma cidade, como também uma noiva, como também uma lavoura, como também um corpo, como também um edifício bem edificado. É a noiva do Cordeiro, tá? Só para vocês saberem, né? Porque você vai falar, poxa, mas falou de noiva, agora está falando de cidade, o que é então? É tudo. É tudo, é só para poder trazer um exemplo, né? Que a gente vê esses exemplos na Bíblia. O exemplo que eu sempre dou é que quando a gente ouve na Bíblia falar sobre o fermento dos fariseus, né? Aí você vai pensar que tudo que houver na Bíblia falar sobre fermento é coisa ruim. Não. Em um momento, Jesus vai comparar o fermento com o Evangelho também. Ou seja, não é que o fermento é coisa ruim, é só para trazer um exemplo de como o fermento age, entendeu? Aí vocês entendem o que significa a igreja aí, e essa explicação, essa ilustração que João vai trazendo. João, então, aqui faz um contraste. Aquilo que era a Babilônia, a meretriz, pensando naquilo que é impuro, naquilo que é totalmente promíscuo, e a gente traz isso à Babilônia, a grande meretriz, como o mundo e todas as suas ideologias, né, que se sujam e cada vez vão se sujar mais. E agora a noiva do Senhor desce do céu, a cidade santa, desce santa, limpa, pura, imaculada pelo seu próprio Senhor, pelo seu próprio noivo. E aí começa a ser revelado a glória dessa cidade, a glória dessa igreja. Estamos aqui na terra, como igreja, sim, mas um dia estaremos como igreja, essa igreja que reflete totalmente a glória de Deus. Um dia estaremos também assim. Seremos essa igreja, essa noiva totalmente transformada. Estamos sendo transformados? Sim, mas ainda seremos. Fomos santificados? Sim, mas ainda seremos. Totalmente. De fato acontecerá aquilo que o Senhor prometeu que aconteceria. E a gente vai agora para o versículo 11, vai continuar falando sobre o esplendor dessa noiva, do Senhor, da glória dessa noiva. Aí vai dizer: ela resplandecia com a glória de Deus, brilhava. Acho que Moisés, quando desceu, né, do monte ali, e ele resplandecia, né, a glória de Deus ali. E essa noiva agora está vindo direto de Deus, resplandecendo a glória de Deus. O seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. É interessante que João, lá no Apocalipse 4, ele vê aquele que está sentado no trono, mas ele não consegue relatar quem é aquele que está sentado no trono. Ele fala assim: aquele que está sentado no trono é semelhante à pedra de jaspe. Agora, da mesma maneira, a igreja que vem de Deus está vindo resplandecendo a glória daquele que estava sentado sobre o trono, que João viu lá no capítulo 4 de Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. O esplendor da igreja do Senhor, a luz da igreja do Senhor não é própria, vem de Deus.
Vem de Deus, vem de Deus. Sim, vem de Deus. Nós não temos essa luz própria. E Deus vem, né, e coloca, olhando para nós, o que temos de luz hoje? O Espírito Santo em nós. Deus habitando em nós, de glória em glória, nos transformando. Mas acontecerá o dia que vamos resplandecer de fato toda essa glória de Deus. Toda essa glória e majestade de Deus, né? Então, essa igreja que desce do céu, ela está o quê? Eu peguei algumas palavras, eu estava até conversando com o Graciele para poder falar sobre isso, né? Ela está, por que ela brilha? Por que ela está com uma visão que João teve do Deus sentado no trono ali com pedra de jaspe? Porque ela foi totalmente embebida, inundada, cheia, resplandecente da glória de Deus. Ela veio do próprio Deus. E assim, ela vem resplandecendo a glória de Deus. A igreja de Deus é do céu, não é da terra. A igreja de Deus nasce do próprio Deus. A igreja, vamos dizer, a falsa igreja, a Babilônia, a grande meretriz, ela nasce das vontades do homem, das vontades da terra, de tudo aquilo que é ruim. A igreja de Cristo nasce do próprio Deus. Nasce do próprio Deus. Para glorificar o próprio Deus. Resplandece a glória do próprio Deus. E tudo glorifica a Ele, porque é tudo para Ele, por meio dEle. Glória, pois, a Ele. Amém. Então aqui, gente, só para você entender do que o pastor está falando. Estou falando da glória resplandecente da igreja do Senhor, transformada de fato, tá? Só para vocês lembrarem disso daí, ok? Versículo 12. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então a Nova Jerusalém não é aberta a tudo, mas ela tem portas. Tem porta, não tem? Vai dizer aqui, ó, tinha uma grande e alta muralha com 12 portas, 12 anjos junto às portas. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Então, você vê o que significa isso, essa questão de ter 12 portas. A cidade tem uma grande muralha, a gente viu isso, né? Nas portas estava escrito que os nomes das 12 tribos, ou seja, só entrará na cidade quem tiver um nome na cidade. As portas, é bem claro aqui, nas portas estava escrito os nomes das 12 tribos de Israel. Ah, mas eu não pertenço a nenhuma tribo de Israel. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Jesus disse que nós fomos enxertados ao viver. Nós pertencemos a Ele agora. Agora é um povo só. É um povo só. Mas também só entrará na cidade quem tiver um nome na cidade ou no livro da vida. Só entrará na cidade. Então, as portas estão abertas, mas não é todo mundo que vai entrar. Está aberta até hoje. Mas não são todos que vão crer. Mas está aberta. E só entrará quem tiver o nome escrito lá. No versículo 13, olha o que diz. Haviam 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. A muralha pode ser um microfone com fio, pode ser. Ou a guitarra. Então abre isso. Então, versículo 13. Havia 3 portas ao oriente, versículo 13, tá? 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. Então, o que a gente consegue entender isso aqui? Oriente, norte, sul, ocidente. É como se a gente falasse leste, oeste, norte e sul. Então, isso significa que virão povos de todos os cantos da terra para entrar nessa cidade. Por isso que tem portas de todos os lados. Povos de vários cantos da terra. De todos os cantos da terra. Tribo, língua, nação. Será apenas um povo. Ou seja, essa cidade tem lugar para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Para todos aqueles que confessem o nome de Jesus. Que confessem a Jesus como o Senhor. Então ela tem portas de todos os lados. Ela é quadrangular, ela é quadrada, não é isso? Então tem portas nos 4 lados. Para que aqueles que creiam, aqueles que creem na salvação do Cordeiro, entrem por ela. E o versículo 14 continua. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, mais uma vez, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Nele, o que estava escrito? O nome de cada apóstolo. Então, a Nova Jerusalém é construída sobre o fundamento da verdade, não sobre o fundamento da mentira. A gente vê, mais uma vez, trazendo a comparação sobre a falsa igreja, sobre a grande meretriz, sobre a Babilônia, né?
era construída sobre mentira, sobre esbórnia, sobre luxúria, sobre tudo aquilo que é ruim. Essa cidade não, essa cidade está nos fundamentos. E é interessante que falar que a igreja está edificada sobre os fundamentos dos apóstolos, né? A gente já leu isso na Bíblia. Isso refere o que é? A doutrina que eles receberam. Eles receberam deles mesmos, eles criaram a doutrina, receberam de Cristo. Então, a gente consegue entender, lendo de novo esse versículo aqui, ó. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E eles estavam os nomes dos 12 apóstolos, ou seja, estavam sob a doutrina de Cristo. A cidade estava fundamentada sobre Cristo, porque a doutrina dos apóstolos vinha diretamente de Cristo. Mostrando mais uma vez o que é uma cidade perfeita. O que é uma igreja perfeita? Fundamentada em Cristo. Infelizmente, essa igreja ainda não existe aqui nessa terra, mas existirá na eternidade. Né? De repente alguém pensa, você está falando então que existe uma igreja perfeita, a IBCF é perfeita? Não estou falando disso, estou falando da igreja de Cristo. A IBCF nem entra em lista para Cristo falar IBCF, não, Cristo não vai falar isso, ele vai falar igreja dele. Igreja dele. Eu sei que muitos por aí falam que a minha, que a B ou C é a igreja de Cristo. Não, a igreja de Cristo, Cristo sabe quem é. Inclusive no meio de um povo, né? Meu tio pastor falava. Deus vai tirar um povo do meio de um povo. É sempre assim, ele vai tirar um povo do meio de um povo, sem nome, sem denominação, sem nada. É Deus que sabe de tudo isso. Então essa cidade, essa igreja é fundamentada onde? Em Cristo. Em Cristo. Cristo é o único fundamento da igreja, né? O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 3,11. Foi o tema do primeiro aniversário da igreja aqui, há anos atrás. Eu preguei nesse tema, o tema foi esse, né? Cristo é o fundamento. Não existe outro fundamento além do que foi posto. Cristo Jesus. E ele vai falar, eu fundei o fundamento. Aliás, eu lancei o fundamento, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Que é Cristo, não pode ser outro. Então Cristo é o fundamento da igreja, é o fundamento, olhando para o que João está vendo aqui, né? A doutrina dos apóstolos é Cristo. Tá? Não pense, não, a doutrina dos apóstolos é diferente, é uma doutrina apostólica. Gente, isso está inventando besteira. A doutrina dos apóstolos foi aquilo que eles aprenderam com Cristo, ou seja, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Versículo 15 a 17. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. Aí no versículo 16 é algo curioso, né, para falar. O comprimento era quadrangular. O comprimento, de largura iguais. Isso remete à perfeição, simetria. Uma cidade perfeita, uma noiva perfeita. Vai dizer que ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram de iguais comprimentos. Vai dizer que essa medida aqui, né, o pastor Andy Lopes vai dizer que era de São Paulo até Aracaju, era a medida da cidade, de comprimento. E de altura também. Ou seja, era quadrada, era toda quadrada. Mas essa simetria, não que será assim de fato, mas para poder mostrar a perfeição que é. Vamos dizer, um quadrado perfeito, né? Podemos dizer assim, né? E é interessante que eu comparar com aquilo que a gente tem de maior, vamos dizer, na Terra, o Monte Everest, é o maior monte do mundo, não é isso? Monte Everest, né? E vai dizer que o Monte Everest, diante dela, desapareceria 200 vezes. 240 vezes diante dela, para você ver como essa cidade é imensa. Mais uma vez eu volto a falar, não que necessariamente seja exatamente nessas medidas, mas para mostrar o quão esplendoroso, quão glorioso, quão nunca visto. Alguém já viu uma cidade com esse tamanho? Com essa altura, um prédio? Com esse comprimento? Ninguém viu algo feito assim. É só para poder mostrar que vai ser algo que nunca ninguém viu. Não necessariamente que seja exatamente essas medidas como a gente está vendo aqui. João precisava entender. Então Deus fez com que o anjo aparecesse para que João entendesse aquilo e pudesse escrever, para que a gente hoje pudesse entender também, ok? Por isso que é uma forma alegórica de a gente entender essas coisas, né? Aí vai dizer que ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Enfim, para poder trazer alguma referência para que João pudesse relatar, né? Quando no início o anjo chama João, ele fala que João escreve essas coisas. Então, ele escreveu essas coisas para que pessoas, né, olhando ali para as igrejas da Ásia que receberam, pudessem entender e para que chegasse até nós hoje também pudéssemos entender e assim amanhã a outros e outros povos pudessem entender também, tá? Do versículo 18 ao 21, vai continuar falando sobre como era a representação dessa cidade. Vai dizer, a muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro.
os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo era com safira, o terceiro calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sardio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, e o 11º com jacinto, e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Então a nova cidade, ou a nova Jerusalém, é o lugar onde se vive de maneira transparente. A gente falou aqui sobre vidro, sobre algo ouro transparente. É o lugar onde há transparência, onde se vive com integridade. Não apenas é uma cidade de ouro, né? Você vai ver que no versículo 21 vai dizer que a sua rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, né? Aí a gente vai ver alguns teólogos, alguns professores falando sobre essa situação que às vezes em algumas Bíblias vai estar na praça principal da cidade. Aí vai arremeter ao local, olhando para o povo da época, onde aconteciam as negociações. Só que, olhando para as negociações dos homens, eram negociações o quê? Escuras, mentirosas. Aí, quando aponta para essa cidade, a gente vê, essa cidade é totalmente diferente. Na rua principal ou na praça principal é tudo transparente. Há transparência, há verdade, há integridade. É por isso que hoje nós estamos caminhando e sendo santificados para que possamos ser transparentes e integridade. Porque vamos morar num lugar que será assim. De fato, a gente luta contra o nosso eu, contra o nosso ego. Para quê? Para não mentir, para não enganar as pessoas, para não trair as pessoas. Porque todos nós temos vontade de fazer todas essas coisas. Quando não fazemos na mente. E temos que nos arrepender também. Jesus vai dizer, né, olhando para o pecado, né, ele vai falar que, olhando para o passado, o adultério era o fato de acontecer o ato sexual. Jesus vai falar, aí Jesus vai traz para o lado espiritual e vai falar, agora o adultério é se alguém olhar, vamos dizer, ele traz lá, o homem olhar para a mulher com desejos impuros, já cometeu adultério. Agora o pecado é aqui na mente. Então se a gente já sente, a gente tem que se arrepender antes que de fato aconteça. Uma coisa que eu sempre falo, aí vai lá, tem ódio de uma pessoa, a gente vai ver na Bíblia como se fosse ódio, você já matou essa pessoa. Você na sua mente já teve vontade de matar, já teve ódio, matou, na sua mente você já matou, ou seja, você já pecou. Mas aí, como eu já pequei na mente, eu vou matar logo para poder concretar o pecado? Não, você vai se arrepender enquanto está na sua mente, para que não aconteça de fato. Nós vivemos no dia a dia, todos os dias, negando o nosso eu, negando o nosso ego, porque sabemos que vamos para uma cidade aonde, na verdade, será tudo transparente, tudo verdadeiro, não é isso? E Jesus nos ajuda para isso. É como, né, aquilo que o diácono Leandro falou aqui, estamos ensaiando para como será no céu. Estamos ensaiando aqui. Tudo isso, santificando, né, nos purificando, buscando a Deus cada vez mais, para o dia que de fato seremos totalmente santos, porque Jesus de fato vai nos resgatar. De fato, eu estou falando de fato mesmo, porque isso acontecerá eterna e gloriosamente. É interessante olhar aqui também, que a gente viu que os fundamentos, né, da cidade ali são pedras preciosas. Até nisso, a comparação, você vai pensar, qual foi o lugar do mundo que você viu alguém fazer um alicerce, uma sapata com pedras preciosas? Olha como que é a glória resplandecente dessa cidade. Ou seja, o alicerce dela era composto de pedras preciosas. Que construção esplendorosa. Por isso que a gente está falando do esplendor e da glória da Nova Jerusalém. Da noiva do Cordeiro que desce do céu. Que é totalmente o contrário da Babilônia, da grande meretriz, que é envolto em pecado, em destruição, em morte, em dor e tudo mais. Mas a noiva do Senhor, a cidade santa é gloriosa e resplandece a sua glória, né? Resplandece a glória do Deus Todo-Poderoso que a salvou, que a edificou. Quem foi que edificou a cidade? O próprio Deus. Quem foi que criou? Foi o próprio Deus. Quem foi que salvou? Quem foi que edificou? Foi o próprio Deus. E por isso ela resplandece a glória de Deus. Talvez você venha falar, poxa, o pastor está falando sobre o céu, tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje em dia. Gente, quando a gente ouve sobre o céu, ficamos como quem sonha. Né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Glória a Deus. Ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de quê? Isso. E nossos... De júbilo. E eles cantam, vai dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. E o quê? Por isso estamos alegres. Então a gente olha para o céu, a gente olha para essa nova Jerusalém e fala, é o que me espera na eternidade. Jesus, eu estou caminhando, me ajuda, Senhor, me fortalece.
Um dia eu vou estar nisso aí com meus irmãos, um dia eu vou estar com o Senhor Jesus, celebrando, cantando. O coração se enche de alegria. Glória a Deus. Antes, para você e para mim, que não tinha expectativa de vida nenhuma, a vida é um sopro aqui, mas a gente morreu, acabou, findou, já era. Eu vou morrer, vou encarnar num gato, num cachorro. E a gente vê e a Bíblia mostrando para nós, Deus maravilhoso, mostrando para nós que não é assim que as coisas são. Deus mostrando para nós o que nos espera na eternidade. O que nos espera na eternidade? Essa aí, ó. E nós vamos estar na eternidade nesse lugar junto com Ele. Porque a cidade é uma cidade, mas somos todos nós lá também com Ele, já com corpos transformados. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Aí versículo 22, que coisa maravilhosa. Olha só que coisa maravilhosa, versículo 22. Não vi templo algum na cidade, viu? Não vi uma assembleia, não vi uma batista, não vi uma presbiteriana, não vi uma comunidade, não viu nada. Ó, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o quê? São o seu templo. A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus. No passado, como é que era a comunhão? No tabernáculo. E depois, no templo. Mas aí, através de Jesus, o Espírito Santo passa a morar em nós. Mas aí, na eternidade, na Nova Jerusalém não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus. E Deus habitará na igreja. Então é a comunhão perfeita. Comunhão eterna. Por isso que não existe templo. Não vai ter lá uma igreja batista, uma assembleia, uma presbiteriana, uma Deus é amor, entre outras aí. Não vai ter. Jesus, tem alguns aí que parece com aquilo que eles pregam, vai ter. Mas não é. Não vai ter. Jesus já vai dizer, a Nova Jerusalém não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus. E Deus habitará na igreja. Ou seja, será o lugar da comunhão perfeita em Deus. E nós aguardamos alegremente por esse dia. Aguardamos alegremente por esse dia. Talvez você, de repente, pensou agora, que loucura pensar isso. Que loucura pensar isso. A gente só acredita nisso através da fé, porque é o Espírito Santo que confirma em nosso coração se essas palavras são verdade ou não. Não tem como acreditar nessas palavras se o Espírito Santo não vier e fazer com que venhamos crer. Talvez você, caramba, eu não estou entendendo, não estou acreditando nisso. Então peça ao Espírito Santo para fazer você crer nisso. Eu tenho certeza que ele vai fazer você crer nessas palavras de Deus e não minhas. Versículo 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Então a cidade é iluminada pelo próprio Deus, não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de nada. Deus e Jesus é que iluminam, a cidade é iluminada, a lâmpada que reflete a glória de Deus é o próprio Cordeiro. Cristo será a lâmpada que manterá a luz da igreja, a luz da cidade acesa. As nações andarão em sua luz, versículo 24, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. É interessante que a cidade é iluminada pela luz, pelo Cordeiro, aquecida pelo Cordeiro, né? Vai dizer que o Cordeiro seria a sua lâmpada, mas também é iluminação, é poder de Deus, é calor, é fogo, é amor, é glória de Deus, é tudo isso reunido em um lugar só, de uma maneira perfeita, extremamente harmoniosa, extrema harmonia, tudo funcionando perfeitamente para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Versículo 25. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória de Deus resplandecente em todo o tempo. Em todo o tempo. Não haverá cansaço do pecado, da vida. Não haverá. Por isso que não haverá noite. Versículo 26. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Então, os reis da terra é que vieram, ou melhor, a noiva do Cordeiro não é como a meretriz, que se prostituiu com os reis da terra. Os reis da terra é que vieram a ela para conhecer a glória do seu noivo e depositar aos seus pés as suas coroas. Esta igreja não está a serviço dos reis da terra, mas a serviço do Rei do céu. Essa igreja, essa cidade foi construída pelo Rei do céu e glorifica ao Rei do céu. Essa é a noiva do Senhor. Essa é a noiva do Cordeiro.
que você faz parte, mas você também pode fazer parte, se você ainda não faz. Essa noiva gloriosa. Versículo 27, para fechar. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então a Nova Jerusalém não é aberta a tudo. Ela está de portas abertas para todos, mas nem todos entrarão, pois só entrará nele quem foi santificado pelo Cordeiro. Por isso que o texto vai dizer: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Mais uma vez aqui é um contraste. A igreja pura, santificada pelo Cordeiro, né? É um contraste com a Babilônia, com a grande meretriz, suja, e que se suja cada vez mais a cada dia. A igreja verdadeira foi limpa pelo Cordeiro. Quem está sujo vai se sujar cada vez mais, mas quem foi santificado pelo Cordeiro vai querer se limpar cada vez mais. É isso que a palavra diz, né? Em outras palavras. Então a igreja de Cristo vai atrás do Cordeiro, vai atrás de Cristo, aguardando o dia glorioso, o dia da sua vinda, o dia da grande salvação, o dia do Senhor. Pode parar? Pode.